Chegamos, graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Infelizmente essa tecnologia, quando a gente não tem muita habilidade, nem estamos consuetudinariamente nos organizando para fazer essa live. Bem, eu vou começar aqui de forma bem clara, objetiva, de forma bem direta, para que nós possamos fazer essa live. Aqui está dizendo que já tem uma pessoa online, marquei algumas pessoas. Tá, Saulo aqui está presente para que a gente possa dar continuidade e consubstanciação a esta aula, tá certo? Na última aula nós observamos sobre o Evangelho de João, algumas coisas que faz ser um evangelho sui generis em relação aos outros evangelhos, visto que nós sabemos que os outros evangelhos, como foi cunhado pela primeira vez como evangelhos sinótipos pelo nosso ilustríssimo e querido teólogo liberal, pai do liberalismo teológico, chamado de Friedrich Schleiermacher. Uma coisa interessante, né, na história de Friedrich Schleiermacher, desde que ele abraçou esse liberalismo teológico, a esposa dele foi congregar em outra igreja da qual ele não era pastor. Nós não sabemos as motivações, a não ser fazermos ilações pelas quais não podemos ter certeza. Mas ele que cunha os evangelhos sinóticos, porque eles carregam dentro de si algo harmônico e simbiótico, os três primeiros livros do Novo Testamento, assim conhecido como Mateus, Marcos e Lucas. Tá certo, meus irmãos? Infelizmente eu não tenho como ver alguns comentários de algumas pessoas aqui, mas desde já receba o nosso carinho, o nosso afeto. Estou aqui como representante da instituição da FATEADEG, dessa ambiência academicista, que tem unido a ortodoxia juntamente com a piedade, trazendo uma relação de produtividade e eficácia, não somente no afã filosófico de uma teologia rasa que não consegue produzir vida, mas algo que é puramente teórico, que não traz mudança de caráter e nem traz uma perspectiva espiritual relevante, né? Tem casado, né? Aquilo que Deus uniu jamais separa o homem, é a ortodoxia com a piedade. Tem até um livro do nosso querido pastor Hernandes Lopes, Piedade e Paixão, que ele trata muito bem isso. Será que todo teólogo ele não gosta de orar? Será que todas as pessoas que têm esse conhecimento, podemos dizer até certo ponto profícuo e identitário com relação às escrituras, essa pessoa não tem uma vida devocional? Ele quebra essa ideia, mostrando claramente que dá para ser muito bem uma pessoa que tem uma robustez teológica e tem uma virilidade espiritual. Já tem 5 pessoas na nossa live, o nosso coração já fica alegre, compungido de alegria, efusiante com relação às pessoas que estão. Desde já, vou dar uma significância à ausência da minha esposa, devido a algumas dores que ela sente, e que vocês sabem, de forma consuetudinária, hora mais e hora menos dores, com relação à sua limitação na sua coluna. Mas ela está aqui do outro lado, escutando muito bem e podendo opinar também sobre os nossos assuntos. Eu prometi a vocês, certo? As pessoas que estão online, se puder falar no WhatsApp para eu saber quem é, quando eu boto aqui no WhatsApp, o irmão Edson, muito obrigado por estar aí também, né? Tem 5 pessoas online, eu só estou conseguindo ver o rostinho de 3 pessoas aqui que estão colocando, que está afirmando aqui no Facebook que essas pessoas estão online. Mas desde já nós devemos orar, né? Nós devemos dobrar os nossos joelhos e curvar a nossa fronte para que possamos, em nome de Jesus, dar continuidade à nossa aula, tá certo? Vamos orar, pedir a graça do Senhor Jesus para que possamos, em breve tempo aqui, tratar estes assuntos tão relevantes para a nossa vida encontrado no Evangelho de João. Hoje nós veremos algumas coisas, principalmente no prólogo, nessa literatura que faz o Evangelho de João ser um halakha, né, uma exegese, um midrash conceituadíssimo, em uma literatura, digamos assim, muito eficiente, que traz essa harmonização da literatura propriamente dito, veterotestamentária, cravada na cruz,
visando uma ambiência cristológica, provando, como eu falei na outra aula, no capítulo 20, a partir do verso 30 e 31 de João, dizendo que, mostrando claramente os sinais que Jesus realmente é o Filho de Deus. Tá certo assim? Vamos orar, meus queridos irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua misericórdia. Foi por causa dela que nos salvou naquela cruz, como diz o texto lá de Colossenses 2,14, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando naquela cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando destes naquela cruz. Ó Deus, foi na tua cruz e no teu sacrifício que nos uniste, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá certo? Vamos lá. Eu quero deixar bem claro, tem algumas coisas que só tendo até um conhecimento trivial, basilar, para que nós possamos entender essa questão do Evangelho de João. Eu falei na última vez que nós nos encontramos, há 48 horas atrás, na quarta-feira, a gente falou sobre as questões dos sinais através da pronúncia de Jesus, que demonstrava ele ser igual a Deus, que ele tem a mesma essência, a mesma substância, como diz o credo nicênico, Deus de Deus e luz de luz, mostrando que essa relação entre os leitores originais do Evangelho de João, mostrando que Jesus era Deus, mesmo estando nesse período humilhatório que nós chamamos, como Donald Grutier, na sua linguagem, D.A. Carson, Leon Morris, no livro da introdução do Novo Testamento, eles falam, perdão, meus irmãos, acerca deste assunto. Vamos tratar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero tratar é o prólogo de João. Hoje eu vi uma raridade lendo no comentário de F.F. Bruce, da editora Mundo Cristão, aqueles que têm aquelas bolinhas, e que o Novo Testamento, a cor dele é azul escura, e o Antigo Testamento é um vermelho bem claro, que traz algumas pessoas conceituadas dentro da ambiência acadêmica protestante, e essas pessoas, elas fazem alguns comentários tanto do Antigo e do Novo Testamento. Quem fez o comentário do Evangelho de João é o famigerado F.F. Bruce, esse conceituado teólogo. Ele diz o seguinte, que o prólogo de João, ele quer trazer a ideia de que Jesus é Deus. Ele está fazendo uma hermenêutica, uma exegese, combatendo o que nós conhecemos como gnosticismo. Gnosticismo era uma doutrina filosófica herdada pelos gregos, que era conceituadíssima dentro do primeiro século e segundo. Essa doutrina tem até um livro de Irineu de Lyon, chamado Contra as Heresias, ou Contra Haireses, no original Anti-Haireses, que é cunhada por Irineu de Lyon, que quer combater essa doutrina maléfica. Por quê? É uma doutrina maléfica, é uma doutrina que aparentemente pode parecer com algumas questões relacionadas ao Antigo e Novo Testamento, em relação à criação e em relação ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas passam de longe. Por quê? A base do gnosticismo, a ideia é o seguinte, é que no gnosticismo, o epicentro doutrinário, o sumário doutrinário, na linguagem Luiz Berkoffiana, é o seguinte, é que eles criam que toda a matéria, ela por natureza é má. E Deus é extraordinariamente bom. Ora, se Deus é bom e a matéria é má, Deus jamais poderia se tornar um homem. E ele não se tornando homem, apontando isso para a pessoa de Cristo, a pessoa vem com esse pressuposto, desculpa a expressão, maldito teologicamente, essa cor teológica numa linguagem
de Oscar Cullmann, quando fala dos pressupostos para a interpretação acerca da pessoa de Cristo, ele vai dizer, não, Cristo não era um homem. Cristo, ele tinha a aparência de homem, mas ele não era homem. E daí nasce a doutrina que nós chamamos de docetismo. Doce vem do original, quer dizer a aparência. Jesus não era homem, Jesus era um fantasma que tinha a aparência do homem, mas não era homem. Ao que tudo indica, João ainda em vida, ele tem contato com essa doutrina, não no sentido de abarcar e colocar o seu arcabouço dentro da cristandade, não, mas por combater. E ao que tudo indica, historicamente ele tem contato com um herege chamado, um heresiarca chamado Cerinto. Isso tem lá no livro Heresia de Alistair McGretto, falando acerca de Cerinto, e também História das Doutrinas Cristãs de Luiz Berkhoff. Esses dois livros, eles trazem algumas questões históricas dos movimentos acerca das doutrinas e como elas se tornaram ortodoxas dentro do seio do cristão, combatendo todas essas heresias. Veja só, João começa dizendo o quê? No princípio, no princípio era o verbo, que no original é logos, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando João ele está colocando esse prólogo no seu evangelho, ele está fazendo a mesma coisa, aquilo que tem lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que nós conhecemos como Gênesis, que esse nome é dado na versão Septuaginta, mas no original é Bereshit. Bereshit porque é a primeira palavra que aparece no livro de Gênesis. No livro de Gênesis tem Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Lá no Salmo 33, verso 9, diz o seguinte: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A ideia é que a palavra de Deus foi o agente da criação. E João, ele está fazendo a mesma coisa no Novo Testamento, dizendo que no princípio, antes de todas as coisas, na ação da criação era o Logos, era o Verbo. Eu concordo com aquilo que está positivado e cunhado no dicionário de Tyndale. Eu tive até um choque quando eu vi isso hoje. Ele traz pouca coisa falando acerca do Logos. Por quê? O Logos nós traduzimos como verbo, mas essa palavra verbo não tem potencialidade para alcançar aquilo que abarca realmente, aquilo que realmente é o Logos. Dentro da ambiência da filosofia, Logos, aqui nesse texto, está falando acerca da pessoa de Jesus. No princípio era o Logos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse Logos que é cunhado por João, a primeira vez que ele apareceu dentro da história, fazendo análise lexical, ela aparece com Heráclito. Heráclito diz que o Logos, ele é o agente de todas as coisas, e é aquilo que ele consegue unir o mundo ideal e imaginário com o mundo real. Ele foi o agente da criação nessa cosmogonia. Algumas pessoas dizem que João não teve contato com esse tipo de coisa. Eu também acredito que não. Mas João, ele quer colocar que Jesus, ele era na preexistência, antes do mundo vir, ele já existia, e ele foi agente também da criação, e esse agente de criação é ele que se faz carne. Observem bem, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele está cristianizando aquilo que ele está dando uma revelação bíblica, aquilo que está acontecendo no livro de Gênesis. Deus utiliza o seu agente da criação, que é Jesus. Por isso que Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados,
Todas as coisas foi criada por ele e para ele. E o verso 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas existem por meio dele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito de dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Ele está mostrando que Jesus é o agente da criação. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14, na abrangência, mostrando como Jesus é o mensageiro profético para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer que é o Amém, e ele é o criador de todas as coisas, é a criatura de todas as coisas. Ele também vai dizer, o nosso querido ilustríssimo D.A. Carson, ele vai falar sobre essa efusão da palavra na criação, mostrando isso em Isaías capítulo 55, verso 10 e 11, que vai dizer essas seguintes palavras: assim como a neve e a chuva descem do céu e para lá não tornam, antes de dar semente ao semeador e pão ao que come, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu a designei. A palavra de Deus, como diz lá no Salmo 107, no verso 20, ele vai dizer: Deus enviou a sua palavra e os sarou daquilo que é mortal. Isso está mostrando o poder da palavra de Deus, nesse sentido que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o evangelista João está fazendo no seu prólogo. Isso nós chamamos de cristologia alta. Isso é uma linguagem de Oscar Cullmann naquele livro Cristologia do Novo Testamento. Tendo um conhecimento até certo ponto no grego, vejam só, Bruce Metzel, J.B. Phillips, citado por F.F. Bruce, veja, ele vai dizer que a tradução correta desse texto é que a palavra de Deus se expressou nesse sentido. Vai dizer que essa tradução, e o verbo era Deus, na tradução no grego era tudo que Deus era, o verbo era. Por quê? Eu vou dizer algumas coisas aqui, depois quando vocês tiverem a aula de grego, vocês vão entender muito bem o que é que eu estou falando. Veja só, no original, no original grego não existe sujeito indeterminado. Nós colocamos uma colher, um advogado, isso é sujeito indeterminado. Nós não sabemos que é um sujeito. No grego, quando ele é um sujeito indeterminado, ele não coloca o artigo. Todas as vezes que aparece o artigo no grego, ele quer dizer que o sujeito é logo aquilo que vem depois. Na última parte do primeiro versículo diz o seguinte, né? E o verbo era Deus. Ton en theos en hologos. O artigo que é ró só aparece ligado ao logos, que é Jesus. O artigo não está ligado ao Theos, que é o Deus propriamente dito. Porque está aparecendo no Logos, ele quer dizer o seguinte, que o sujeito dessa frase é o Logos. E esse Logos é independente desse Theos e coloca ele como sujeito dessa frase, mostrando que Jesus é igual a Deus e mostrando que Jesus é separado de Deus, mostrando uma trindade econômica nesse texto. Bruce Metzel, que foi um mestríssimo com relação ao grego, ele diz o seguinte, que como depois do Theos, antes do Theos, vem a palavra kai Theos, ele quer dizer o seguinte, que esse Theos que nós conhecemos como Deus, esse Theos que está aparecendo antes da frase, é para enfatizar essa pessoa, mostrando que tudo o que Deus era, Jesus também é, mostrando claramente a sua igualdade, embora sendo pessoas diferentes. Essa é a questão da Trindade, eles têm a mesma essência, não é? Essa união hipostática do Jesus
né, homem, e do Jesus Deus, que nós conhecemos como 100% homem e como 100% Deus, assim como diz o credo nicênico, ele está mostrando claramente que Jesus é Deus. Deixa eu ler aqui o texto aqui, juntamente com vocês, para vocês observarem uma coisa bem interessante no capítulo 1 de João, tá certo? Se vocês puderem acompanhar também, vai ficar muito bem, para que possamos entender isso de forma muito clara. Veja só, o verso 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Por isso que no verso 11 vai dizer: ele veio para os seus, e os seus não os receberam. Você vai ver, geralmente essas palavras são palavras-chave no Evangelho de João: verdade, testemunho, luz, trevas, vida, juízo. São palavras-chave. Isso no comentário Bicon, no comentário de Wallace Webs, fala muito bem isso na introdução do livro. F.F. Bruce também fala sobre isso. Por quê? Porque João, ele está mostrando uma coisa bem clara acerca do testemunho. São palavras que sempre andam junto dentro do Evangelho de João. A palavra testemunho, que no original quer dizer mártires, né, que muitas vezes nós trazemos como mártir, realmente, levando em consideração a gramática e a questão do background textual. E outra palavra que aparece é verdade. Verdade no original é aliteia, que quer dizer verdade. Verdade aparece 49 vezes no Evangelho, 49 vezes, tanto ela quanto os seus cognatos, ou as palavras derivadas do que se diz respeito à palavra verdade. E o que é que acontece? Testemunho em verdade, por isso que lá no capítulo 18 do Evangelho de João, quando Jesus chega perante Pilatos, ele diz o seguinte: eu vim para o mundo e dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? No Evangelho, é claro, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é que dá testemunho de Jesus claramente? Vamos observar como diz lá. Quem dá testemunho de Jesus? João Batista, no capítulo 1, dá testemunho de que Jesus é Deus. A própria palavra em João 5 dá testemunho de que Jesus era Deus. Lá em João 10, verso 25, vai dizer que os milagres que Jesus faz é para dar testemunho de que ele é o próprio Deus. O próprio Deus, no seu batismo, dá testemunho de que ele é o seu Filho amado, em quem a sua alma se compraze. O texto mostra também lá em João 15 e João 16 que os próprios discípulos de Jesus dão testemunho que ele é verdadeiro, e o próprio Espírito Santo dá testemunho que ele é verdadeiro, o Senhor Jesus. O Evangelho de João é dar testemunho de que Jesus, ele é igual a Deus, ele é a mesma pessoa, embora que alguns títulos, como Filho do Homem, que aparece como Filho de Deus, e outros títulos dentro do arcabouço, dentro do escopo de João, é para mostrar que ele está dando testemunho de que Jesus era Deus. Todas as coisas que aconteceram no Evangelho é para mostrar a verdade, e nós sabemos em João 14,6, Jesus diz claramente que ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, tá certo, irmãos? Outra coisa que coloca o Evangelho de João bem sui generis é algumas palavras de Jesus quando ele inicia o seu ministério. No meio do seu ministério,
e quando está caminhando para o fim do seu ministério com relação ao seu tempo de se revelar. Lá, quando Jesus transforma a água em vinho lá na boda de Caná, lembra do que ele diz a Maria, lá no capítulo 2? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Lá no capítulo 13, o evangelista diz o seguinte, que sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, no meio do ministério, e no final do ministério de Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17, ele diz, Pai, glorifica o teu filho, porque é chegada a minha hora. Mostra claramente aquilo que Gálatas 4:4 diz, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e debaixo da lei. Mostra o evangelho de João que Jesus teria que cumprir tudo aquilo que as escrituras falam, tudo aquilo que o evangelho diz. No livro Quem Criou Deus, dos saudosos Ravi Zacarias e Norman Geisler, eles citam Richard, é o que fala sobre a ressurreição, me esqueci o nome dele, Richard, não é Richard Rebirth não, é Richard algumas, o sobrenome dele eu não lembro, mas ele diz o seguinte, para que uma pessoa como Jesus cumprisse tudo aquilo que o Antigo Testamento afirma claramente acerca da sua pessoa, só uma em quase 200 milhões de pessoas ou 300 milhões de pessoas cumpririam tudo aquilo como a Bíblia diz acerca das promessas em cima da pessoa do Messias poderia cumprir. O Evangelho de João também é outra questão bem sui generis, que mostra algumas coisas que aconteceram que haveria uma quebra de protocolo. Por exemplo, lá em João capítulo 4, fala de quê? Fala acerca da mulher samaritana. Vocês sabem que depois do exílio da Babilônia, do exílio do povo das 10 tribos do norte, em 722, com Sargão II, qual era a tática? A tática era tirar as pessoas do seu território e fez com que colocasse outras nações, levar algumas pessoas para a Síria, e pegou outras pessoas de outras nações e jogaram em cima da nação de Israel. Para quê? Para tirar toda a identidade daquele povo e colocar outros costumes dos quais as pessoas ainda não estavam habituais, para destruir toda a questão da cultura e toda a identidade. Lembrando que desde a separação em Salomão, os reis de Israel, não existiu nenhum que temesse a Deus. Os piores deles, vocês sabem, que foi Acabe, Oséias e outras pessoas que também viveram de forma pífia e longe de Deus. E isso aconteceu desde a questão do período intertestamentário, uma rixa muito grande. Na reconstrução do templo, nem Zorobabel, nem o sumo sacerdote Josué permitiram com que essas pessoas elas reconstruíssem o templo, dizendo que eles não tinham parte com eles. E aconteceu que alguns samaritanos, os antecessores de Sanbalat, Gesem e Tobias, mandaram uma carta para o imperador dizendo que as pessoas queriam se tornar uma nação independente em relação à nação Médio-Persa. E o que acontece? Aconteceu que houve essa rixa e houve muitas questões. Por exemplo, existe o que se chama de Pentateuco Samaritano. O que é o Pentateuco Samaritano? Ele é semelhante ao Pentateuco que nós temos aqui na Bíblia, só que lá ele afirma categoricamente que o templo foi construído no Monte Gerizim, que é aquele onde Moisés profere as bênçãos e as maldições. Lá, quando Alexandre o Grande chega na questão expansionista, ele chega lá em Samaria e reconstrói um templo parecido com o templo de Jerusalém. Jesus chega em Samaria em João capítulo 4 e encontra uma mulher, que o texto não diz que ela é prostituta. Quem diz isso é a pessoa que está fazendo algumas ilações, até mesmo imprópria com relação, porque o texto não diz que aquela mulher é prostituta, mas aquela mulher vai pegar água ao meio-dia e ela fica impressionada quando Jesus pede água a ela, e Jesus pede para que ela chame o seu marido,
e ela disse que não tem um marido. E Jesus dissesse bem, porque dos que tu tivesse, até este não é teu. E aquela mulher pergunta, ela tece um comentário dizendo que Jesus é profeta, porque uma das questões do profeta é dar um prognóstico, é saber algumas coisas que estão dentro do âmago do nosso coração. E com esse discurso, o que acontece? É uma ruptura, mostra claramente. O evangelho também é para as pessoas samaritanas, que até viraram, até certo ponto, eram chamados de cães, com relação a Canaã, né? A Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai Noé, porque viu a sua nudez. Ela era uma mulher, e depois que ela tem esse encontro com Jesus, ela dá testemunho de Jesus em relação aos samaritanos. Isso mostra claramente que Jesus, a salvação também era para as mulheres, não só da nação israelita, mas de todas as nações, aquelas nações que aparentemente eram inimigas do território de Judá. Uma questão bem interessante que o Aris Webbs coloca, e eu vou concluir com essa questão aqui, porque hoje só foi só para essas questões. Deixa eu ver aqui. Rapidinho que... A essas questões relacionadas, interessantes, sobre alguns sinais com relação ao Evangelho de João, tem uma coisa bem interessante que acontece: 7 milagres narrados no Evangelho de João. Todo mundo fala sobre isso, né? Não Aris Webbs, né? Mas o próprio Hernando Lopes, o próprio D.A. Carson, F.F. Bruce, no seu comentário, até no comentário de N.T. Wright, que é um teólogo que traz uma ideia da nova perspectiva de Paulo, bem conceituado aqui no Brasil. São 7 milagres que mostra as questões dos sinais preditos lá em João, escrito no capítulo 20, 30 e 31 do Evangelho segundo João. Então vamos lá. 3 deles estão relacionados ao pecador e 4 deles estão relacionados à graça já na sua eficácia no coração do homem convertido. Se você tiver uma caneta e um papel, escreva, por favor. Primeiro milagre que mostra sinal é o milagre que Jesus mostra na boda de Caná, no capítulo 2. Esse milagre, o Aris Webbs diz que é a salvação pela palavra de Deus. Segundo milagre que mostra o sinal, um dos sinais que João coloca no seu evangelho. O segundo é a cura de um filho de um oficial, que mostra a salvação mediante a fé. O terceiro milagre que mostra esse sinal é o milagre do capítulo 5 de João, que é aquele homem que está junto do tanque de Betesda, que ali mostra a salvação pela graça. Esses 3 estão ligados à pessoa ainda quando pecador, que é a salvação pela palavra, a salvação pela fé e a salvação pela graça. Os outros 4 sinais que mostra no Evangelho capítulo 6, que a salvação é onde Jesus multiplica os pães e peixes no capítulo 6, e tem aquela multidão de mais de 20 mil pessoas, embora que o texto de 5 mil, e alguns historiadores da igreja, como Adolf Hanack, como Júlio Gonçalves, no seu livro História, falando sobre a história da igreja, que são mais de 10 volumes, ele coloca dizendo que só diz 5 mil pessoas, mas se contassem homens e mulheres e crianças, dava mais de 20 mil pessoas naquela audiência. E esse milagre mostra o efeito da salvação, que a salvação ela traz satisfação na providência de Deus. Anote aí. O outro milagre
é quando Jesus ele apazigua a tempestade. Esse milagre mostra o seguinte, que a salvação em Jesus ela traz paz. Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. Não é assim que ele disse no Evangelho de João? A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Mostra que a paz em Deus, em meio a essas questões dificultosas, calamitosas, fortuitas, que deixam o nosso coração pulsilânime, em meio às tempestades existenciais, ela traz paz. O outro milagre que mostra o efeito da salvação no coração do homem é do capítulo 9, que aquele texto mostra que aquele homem era cego de nascença. E existe uma pergunta, porque a teologia maldita da época, uma teologia que algumas pessoas tentaram ressuscitar aqui no Brasil e no mundo como uma teologia da maldição hereditária, que os próprios discípulos de Jesus, os futuros apóstolos, eles perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais deles? Aí a resposta de Jesus: tudo isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Por isso que lá no capítulo 35 de Isaías mostra claramente que uma das produtividades do Messias era curar os cegos de nascença. Por quê? Não se tem na história dos judeus alguma pessoa que foi curada sendo ela cega de nascença, não. Algumas pessoas que tiveram esse déficit perderam a sua visão, alguns milagres entre os profetas faziam com que aquelas pessoas voltassem a enxergar. Mas no caso de Jesus, é uma pessoa que nasceu cega. Jesus faz aquele milagre e esse sinal mostra que em Jesus a salvação ela traz luz. João 8,12, o que é que vai dizer? Eu sou a luz deste mundo, quem me segue não andarás em trevas, porque tem a luz deste mundo. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 e verso 6, que Deus fez nascer em nosso coração a luz, brotando o evangelho, porque no capítulo 4 e verso 4 de 2 Coríntios diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecessem a luz do evangelho. E o último milagre que mostra o sinal da salvação é que a salvação ela traz vida. Por quê? Porque diz lá no capítulo 11 que Lázaro estava morto, no estado de putrefação total, e Jesus o chamou do mundo dos mortos e trouxe mais uma vez a vida. João 11:25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Credo nisto, ele fala isso para Marta, que é uma das irmãs do defunto. E o que é que acontece? Esse último sinal mostra que a salvação ela gera vida. João 5:24, o que é que diz? Em verdade vos digo, se você crer nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Os 3 primeiros sinais em relação ao pecador, que é salvação pela palavra na boda de Caná, salvação mediante a fé, a cura do filho do oficial. O outro ponto é a salvação pela graça daquele homem que jazia mais de 38 anos junto do tanque de Betesda, mostra a salvação pela graça. E o efeito da graça é demonstrada em 4 outros sinais, em 4 outros milagres. O primeiro milagre é o milagre que mostra a salvação já fazendo efeito no coração do pecador, que é a multiplicação de pães e peixes, que é um sinal que mostra que a salvação traz satisfação na providência de Deus. O segundo milagre, que mostra esse sinal no coração do homem já regenerado, é que a salvação traz paz. Quando Jesus traz paz, quando o pessoal está naquele ambiente tétrico, em meio à tempestade. O terceiro milagre, que mostra que a salvação traz luz que ilumina os nossos olhos, porque as trevas que outrora nos cegaram, com a graça de Cristo, nosso coração foi iluminado e conseguimos enxergar as coisas, tendo uma percepção espiritual clarividente a partir da pessoa de Cristo e com a iluminação do Espírito Santo na nossa alma, que foi quando aquele homem de nascença ele foi curado, mostrando que a graça ela traz luz aos nossos olhos.
E o último é que a salvação ela traz vida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Esses são os 7 sinais positivados e colocados no Evangelho de João, que o Ares Webs, o comentário bíblico, Beacon, fala muito bem acerca deste assunto. Tá certo, meus irmãos? Hoje só foi uma questão, para mais uma consolidação da nossa aula neste assunto. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, mais uma vez, eu acredito que não vai ter mais nenhum empecilho. Por quê? Porque nós não estamos largando do trabalho. Vocês sabem que esse transporte público, ele demora um pouco devido a essa pandemia, esses problemas que estão tendo ocorrido aqui no nosso Brasil. Mas já, meus irmãos, agradeço o carinho de todos que estão aqui nessa aula. Depois eu baixo esse vídeo e coloco lá no nosso grupo do WhatsApp. Infelizmente não trouxe nada satisfatório essa aula com a participação de outras pessoas, via mensagem que a gente tentou algumas vezes. Saulo, juntamente ainda consegui ver Saulo e nossa irmã Brisa. E com relação à irmã Brisa, desde já, viu, meus irmãos, orem pela irmã Brisa, que perdeu, acredito que um parente vítima dessa Covid-19, como algumas pessoas também estão perdendo algumas pessoas em relação a essa doença. Graças a Deus que algumas pessoas que conhecemos, que estavam no grupo aqui do WhatsApp, essas pessoas em Cristo, Cristo concedeu a graça e essas pessoas ficaram sãs dessa doença. Mas não quer dizer que as pessoas que Jesus levou para o seu seio, o seio de Abraão, não quer dizer que não teve graça. Deus livra da morte e Deus livra também na morte, tá certo? Nós devemos lembrar que o final de todas as coisas é estarmos juntamente em comunhão plena com Cristo nos céus. Tá certo assim, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira. Continue orando pela minha vida, minha esposa, pelo nosso irmão Heriberto, por todas as pessoas também que faz parte da nossa instituição, pelo nosso grupo. Tá certo que dia 20, ao que tu indica, voltaremos à nossa ambiência academicamente física. Tá certo? Tem algumas novidades. Semana que vem, eu e Patrícia estamos promovendo um assunto bem interessante. Não é novo, porque não existe nova doutrina, que é uma questão da zemiatologia. Decora esse nome, tá certo? Que é uma questão da doutrina das percas. Em relação que nós devemos em Cristo abrir mão de algumas coisas para que nós possamos da melhor maneira possível fazer a vontade de Deus. E a gente vai tratar sobre isso. Eu já tive vontade de escrever algumas coisas sobre este assunto. A primeira aula nós iremos fazer de forma gratuita, principalmente o pessoal da FATEA 10, tá certo? Desde já, agradeço por esse momento. Vamos orar, meus irmãos, por todas as pessoas que nós conhecemos e que Deus abençoe vocês. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande misericórdia em nossas vidas. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas incertezas, meu Senhor, e tudo aquilo que está fora do nosso controle. Que o Senhor estenda as tuas mãos santas. Visita o irmão Heriberto. Estenda a tua mão, ó Deus, sobre a família da irmã Albânia, Pai, que também esteve com esse problema. Traz o consolo e o bálsamo sobre a vida da irmã Brisa, ó Deus, que teve um parente que veio a óbito devido a essa questão do coronavírus. Nos protege, Senhor, protege a nossa nação e o mundo, Pai. Ó Deus, nós só podemos esperar em Ti, esse Deus de milagres apresentado por João, que esses sinais são para dar testemunho que Tu és vivo, que Tu és Deus. Nos ajuda, Senhor, nos dá uma noite de paz. Muito obrigado, Pai, que mesmo esses infortúnios fortuitos, nós conseguimos aqui tecer alguns comentários sobre a nossa aula. Nos ajuda, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.